Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida sensacional aqui da nossa playlist das Top 10, aí as 10 melhores partidas dos anos 2000. E aqui a gente tem uma partida de 2009 no Campeonato Russo, a super final do Campeonato Russo aqui entre os grandes mestres Timofeev e Kizmatulin. Essa partida ela merece estar por conta da criatividade aí dessa partida. Vamos dar uma olhada que ela é sensacional. Aqui o Timofeev abre com o peão do rei E4. Temos C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3, D6. E aqui bispo B5, ataque canal, cheque. Bispo D7, bispo por D7, dama por D7 e C4. Cavalo C6, cavalo C3. G6, D4, procurando um espaço aí no centro. D por C4, cavalo por D4 e cavalo em F6. E aqui, F3, simplesmente trazendo mais uma proteção para o peão central. Bispo G7, bispo em E3 e depois de roque. Roque também aqui pelo Timofeev. A gente tem torre de A em C8, já colocando pressão na coluna C. B3 protegendo o A6. A4, dama em D8, possivelmente de olho na casa de A5. Dama em D2, dama em A5 e agora torre de F em D1, trazendo mais uma proteção para a dama, mais um apoio para a casa de D4. A partida segue com torre de F em D8 e agora torre de A em C1, colocando mais uma proteção no ponto de C3, muito por ser o ponto focal aqui da posição também de dama e bispo. Cavalo em D7, abrindo o bispo e aqui H3 simplesmente. Cavalo por D4, bispo por D4, cheque, dama por D4, dama C5, forçando aí a troca de damas, a dama está na mesma diagonal. Não é obrigado a capturar, rei em F1 simplesmente, dama por D4, torre por D4 e cavalo aqui em C5 atacando o peão e torre B1. E aí eu te pergunto, puxa vida, trocou já um monte de peças, a gente está no lance 22 e já trocaram praticamente tudo, sobraram aí 2 torres e um cavalo para cada um, a gente já está entrando num final aí de torres e cavalo e peões, né, e tudo mais. Como que uma partida dessa pode estar entre as melhores dos anos 2000? Será que uma partida com tão pouca peça assim tem espaço para criatividade? Vamos dar uma olhada nessa partida. Ela é interessante por causa disso também. A5 aqui pelo Kizmatulin, rei E2, F6, rei D2, rei F7, rei C2, G5. Então aqui o Timofeev trouxe uma proteção para o peão de B3 para poder liberar a torre dessa triste missão escravizada na defesa do peão. A partida seguiu com cavalo em D5, H5, cavalo em E3, H4, torre em D5, aqui cravando o cavalo, torre em C6, torre de B em D1, torre de D aqui em C8, torre F1, torre B6, e aqui a gente tem todos os sinais, né, de uma partida bem equilibrada. Torre B1 agora protegendo o peão aqui de B3 e uma posição onde ninguém consegue avançar muito, ninguém consegue explorar a posição do outro, né? Torre de B em C6, torre D2, cavalo em E6, rei C3, cavalo C5, cavalo D5 e fica nessas, né? Cavalo em E6, torre F1, torre G8, cavalo E3, torre B8, cavalo F5, torre B6, torre de F em D1, torre em A8, torre D5. Aqui já começa a história ficar interessante. Aqui o Timofeev cansado dessa monotonia, cansado desse um esperando o outro errar ali, um testando o outro e tudo mais. Aqui o Timofeev parte para essa sequência aqui. Ele está de olho na casa de B5, quer trocar peça, criar peão passado, ganhar um pouco de espaço aí e jogar, sair do marasmo. A partida seguiu com cavalo C7, o Kizmatulin fala nada disso, nada disso. Pode voltar sua torre, né? Não foi o lance jogado, mas acho que o que ele queria era isso. Volta lá para D2, eu jogo cavalo E6, você joga a torre aqui e vambora. Vamos empatar, dar as mãos aí, comer um lanche, vamos comer um sanduíche. Nada disso nessa posição. Então, aqui depois de cavalo C7 pelo Kizmatulin, o Timofeev resolve injetar adrenalina na partida e faz o lance torre em B5 de qualquer maneira, a torre na cara do cavalo. E aqui ele está tentando então criar uma oportunidade, criar um desequilíbrio, criar um desbalanceamento na posição para com esses peões aí tentar criar uma maioria, tentar criar peão passado. Vamos ver que interessante. A partida seguiu com cavalo por B5, aqui o Kizmatulin, afinal de contas é a super final do Campeonato Russo. O Kizmatulin aceita aí essa peça, cavalo por B5, cheque, A por B5 e agora rei em E8 simplesmente. Torre em A1, então aqui é o início de uma ideia bacana, né? A pressão no ponto de A5, quem sabe vai existir avanço aqui de peões no futuro.
Aí a partida seguiu com E6 atacando o cavalo em E3 e aqui D5 pelo Kismatulin. E por D5 e aqui torre em D6, um lance um pouco impreciso na hora errada. A gente vai voltar depois da partida para analisar esse lance, tá bom? Torre D6, a partida seguiu com C5 atacando a torre de D em D8 e agora rei em D4, trazendo mais uma proteção ao peão central. Torre de A em C8, torre por A5, E5 cheque, rei C4 e B6. O Kismatulin tá vindo com tudo, atacou agora a torre aqui do Timofeev, tá fazendo pressão aqui, o peão está cravado, o peão da coluna C. Parece que o Kismatulin conseguiu aí quebrar aqui essa cadeia de peões aí, vai recuperar peão e vai partir para cima e continua a briga, né? Mas o Timofeev tem outros lances, tem outras ideias aqui, se você quiser dar pause e tentar encontrar o lance do Timofeev, vale a pena nessa posição, uma ideia muito criativa realmente. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance B4, um lance de peão deixando a torre. Olha só, já está com material a menos e deixou agora outra torre. Se você encontrou C6 com a mesma ideia, parabéns. Também seria um lance muito forte aqui na posição, tá? Com a ideia de ficar com os peões passados. Mas aqui o Timofeev vai para esse lance, então, B4. E o Kismatulin aceita essa torre, então, B por A5 e B por A5. E aqui o Timofeev tem um cavalo contra duas torres, no entanto, ele tem 4 peões passados e conectados, né? Então a gente já fala que 2 já são muito fortes, 3 são raríssimos. Aqui a gente tem uma partida de 4 peões passados e conectados. É ou não é uma partida que merece estar nessa playlist? Vamos ver a sequência. A partida segue com torre A8, A6 e aqui E4. F por E4, rei D7, cavalo em F5, torre em E8 atacando o peão aqui de E4. Primeiro C6 cheque, rei D8 e agora o cavalo vem para D6 atacando a torre e protegendo o peão. Torre em E7, rei em C5, F5, E por F5 e aqui com isso o Kismatulin consegue entrar com a torre na posição torre em E2. Quem sabe ele consegue criar, capturar esses peões e fazer alguma coisa com o peão passado. A partida segue com cavalo B7, cheque, rei E8 e agora D6. Esses peões pouco a pouco vão avançando aí. Cada vez que um peão passado avança nessa posição, o tabuleiro treme, né, pessoal? O tabuleiro treme. Fazia tempo que eu não falava isso, né? A partida segue com torre por G2, mas esse tabuleiro tá tremendo mesmo. Aqui tá quase desmontando já. D7 cheque. A partida seguiu com rei E7 e agora F6 cheque, desviando o rei aqui da casa de promoção do peão. Rei por F6 e depois de C7, 2 peões passados e conectados na 7ª horizontal e mais 2 por vir. Aqui nessa posição o Kismatulin abandona aí a partida, né? Então não tem mais jeito, né? Aqui é muito peão para ser promovido e as pretas não têm uma chance de contra-ataque, né? Então aqui abandonaram. Uma possível continuação aqui para ilustrar seria a torre C2 cheque, rei B6, torre por C7 para capturar um desses peões, rei por C7 e G4 na expectativa de criar um peão passado também. Aqui as brancas poderiam continuar com D8 promovendo para a dama, torre por D8, cavalo por D8 e G3. E ao final, ainda assim, precisa de um pouco de precisão aqui, né? A7, G2, A8 promovendo para a dama e G1 promovendo para a dama. Claro, aqui as brancas estão melhores, né? Tem um cavalo a mais, né? Um peão passado já na 5ª horizontal. Você tem que tomar cuidado, dama dá muito cheque e tudo mais, né? Teria que exigir muitos bons lances aí, mas é claro, aqui os 2 super grandes mestres sabem que isso daqui seria um final ganho para as brancas, mas dando sequência, uma possível continuação seria a dama em F3, rei E5, cavalo C6, tentando forçar o rei aí para uma casa clara e aí forçar a troca de damas com dama G4. Não é a sequência mais precisa, tá, pessoal? Mas certamente é uma bem ilustrativa, né? Com lances naturais aí. Dama por G4, H por G4 e aí as pretas têm a possibilidade de avançar agora com o peão. Cavalo cheque em D4, rei E5, cavalo F3, rei F4, cavalo H2, o cavalo conseguiu parar e o peão, rei G3 e agora é só avançar com outro peão. G5, rei por H2, G6, rei G1, G7, H2, H2, G8 promovendo para a dama, cheque, rei em H1, lance safado, né? Se você avançar o peão aqui tem empate por afogamento, mas aqui, claro, é só jogar qualquer outro lance aqui, esse lance ganha um tempo. Né, dama D5 cheque, rei G1 e aqui acabou, né? B6. As pretas podem promover o peão para a dama, depois da troca aí de damas avançaria o outro peão e fim de jogo, né? Aqui é claro, a gente ilustrou aí por mais de 20 lances uma possível continuação, mas os grandes mestres não precisam disso, eles simplesmente calculam um pouco aqui e já sabem que
conhecem, né, os finais, sabem que realmente não tem jeito, né? E aí por isso que o Kismatulin abandonou aí a partida. Vamos dar uma olhada aí no relatório do chess.com, olha só. Que maravilha, 99% de precisão aí pro Timofeev. Não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nada. Foi muito preciso mesmo nos lances, quase todos, aí muitos dos lances foram os melhores lances. E o Kismatulin também, olha só, 97,7% de precisão. Uma precisão monstruosa, sem dúvida nenhuma, né? Aqui o computador aponta um erro pro Kismatulin. Vamos dar uma olhada o que ele está considerando aqui como erro. Deixa eu tirar aqui a análise, clicar aqui. Eu comentei com vocês que eu ia voltar nessa posição, né? O lance torre D6 aqui, então, foi o erro do Kismatulin. Mas a ideia do Timofeev foi muito interessante de entregar a torre, né? É incrível isso, e o computador concorda com essa ideia, tanto que ele não cometeu nenhuma imprecisão nem nada. Aqui o jogador de negras deveria ter jogado rei F7, o lance apontado aí pelos computadores. Aí depois, e não torre D6, que permitiu o avanço do peão com o tempo, né? Então aqui depois de, por exemplo, torre A2, F5, D por E6, torre por E6, cavalo D5, torre 1, cavalo B6 atacando a torre, torre B8 e torre por A5, a gente teria um final bem interessante com chances para os dois lados, tá? Então assim, apesar do sacrifício de qualidade do Timofeev, né, de ter entregado aí a torre por um cavalo, ter sido muito interessante, muito criativa, não necessariamente ela forçaria uma vitória, tá? Mas levaria para um jogo sim desbalanceado, desequilibrado, e é onde tudo pode acontecer, né? Então ele buscou chances, né? E conseguiu, acertou na estratégia e venceu, né? Mas aqui o Kismatulin, com essa sequência, poderia seguir no jogo, tá? Poderia seguir no jogo. Não é uma posição fácil, não é fácil avaliar essa posição, não é fácil jogar essa posição. Eu acho até que é mais tranquilo jogar isso aqui de brancas do que de negras, por conta desse batalhão aqui de 3 contra 1 que vai avançando. Cavalo contra rei e torres é uma peça muito perigosa, que dá muito cheque, muitos duplos. É uma peça muito perigosa. Então eu gosto aqui dessa ideia aqui de jogar isso daqui de brancas, né? Mas as pretas sobreviveriam mais com esse lance rei F7 aqui, ao invés do lance jogado torre D6. Tirando isso, o resto foi impecável. A partida foi impecável aí dos dois lados. E por isso está na nossa playlist das 10 melhores partidas aí dos anos 2000. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Valeu!